Hello, good evening to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é o meu canal sobre o ensino do inglês. Quase ou mais de 600 vídeos disponíveis. Eu não contei, mas eu acho que já deve ter chegado à marca de 600 vídeos. We talk about English, English grammar and English vocabulary. Nós falamos de vocabulário e gramática. From basic to advanced, do nível básico até o avançado. E quanto ao vocabulário, este vídeo é um vídeo de Business English, inglês para negócios, né? Para vocês entenderem como funciona o meu canal, é só vocês navegarem nas minhas playlists. Todas as playlists que começam com a palavra basic ou básico, ou contém as palavras basic ou básico, contém explicações em português. Esta de Business English, ou Inglês para Negócios, também tem explicações em português. E duas playlists inteiramente em inglês, que é Intermediate Advanced e Advanced Idioms Vocab. Então, a gosto do cliente, né, como dizem, né, é só você buscar o conteúdo que você quiser, né, e a abordagem que você preferir. Ou os vídeos inteiramente em inglês, que tem bastante vídeo, e vídeos com explicações em português. Alright? Before we begin, subscribe to my channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Give the thumbs up if you enjoy the content, dê um joinha se você curtiu o conteúdo. E ative o sininho da notificação. Eu gravo vídeos com bastante frequência, faço upload, carregamento de vídeos com bastante frequência. Ok? I've been recording videos since the beginning of last year. Já tem bastante tempo que eu gravo vídeo, né? Desde o início do ano passado. Faço isso por hobby. E vocês têm, de quebra, conteúdo gratuito, né? Já tem um curso inteiro, completaço de gramática nível básico e gramática intermediária e avançada. Eu tô quase chegando lá, ainda faltam alguns conteúdos a serem gravados, mas já tem mais de 200 vídeos só dessa playlist. Let's get into today's topic. Vamos começar o vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar de Business English, né? Nos últimos vídeos nós viemos falando sobre situações de negócio. O último vídeo que eu gravei foi sobre bolsa de valores, né, stock market. E aqui nós vamos falar sobre crimes de corrupção, alright? Corruption. Aqui no Brasil, não, né, praticamente não tem, né? É só lá na Europa, nos Estados Unidos que tem crimes de corrupção, né? Okay, let's understand, let's learn some expressions and words regarding corruption. Vamos aprender aqui, nesse vídeo, algumas palavras, alguns exemplos, alright? Ok, a primeira palavra é bribe. Bribe, tá? O que é um bribe? Bribe é o que a gente chama de suborno, né? A bribe is an illegal payment to persuade someone to do something. Então, um suborno, né, é um pagamento ilegal, né? Aqui vocês veem que eu tenho a palavra legal, eu acrescentei aqui o prefixo eu para configurar que é ilegal. Legal, illegal. Então, a bribe is an illegal payment. Então, um suborno é um pagamento ilegal para convencer alguém a fazer alguma coisa. Então, você vai molhar a mão de alguém, né? É o famoso pagar um pichulé, como diz o pessoal aqui no Brasil. Ok? So, a bribe is an illegal payment to persuade. Persuade significa convencer. Persuade someone, convencer alguém, né? Que someone aqui é a mesma coisa que somebody. Você pode dizer somebody, alguém, ou someone. To persuade someone to do something. Então, para convencer alguém a fazer alguma coisa, né? Geralmente ilegal. Ok, we have the crime of bribery. Bribery é o nome do crime, né? Ou que a gente fala que é suborno. To bribe someone.
So bribery is a crime in which someone tries to bribe. Né? Então, bribery ou suborno é o crime em que alguém tenta subornar alguém. Então, bribe. To bribe é o verbo e bribery é o substantivo, tá? Vamos ver se tem outras traduções. Bribe, de modo geral, é suborno. Bribe, bribery, hush money, subornation, existe uma palavra também. Eu desconfio, deixa eu colocar aqui, subornation, existe essa palavra, tá? Eu geralmente desconfio dessas palavras que parecem com português, né? Porque tem muito falso cognato, tem palavra que você bate o olho e acha que é uma coisa e não é. Né? A gente já viu vários exemplos no nosso canal, né? Agora, nesse caso, subornation se aplica. Hush money, eu já ouvi essa palavra. Hush money é um termo que eu já vi. Agora, borrow, graft, aí são palavras que realmente são incomuns. Agora, bribe, eu já conheço essa palavra já faz bastante tempo, ok? So, bribing is an illegal payment to persuade someone to do something. Bribery é o crime de suborno, tá? Ok, let's understand here. Someone who receives bribes is corrupt. Então, alguém, né? Someone, alguém, alguma pessoa, né? Someone or somebody who receives bribes, ou seja, alguém que recebe subornos. Aqui nós temos o pronome relativo who, né? Que se refere a pessoas, né? Quem, alguém que recebe subornos é corrupto, ok? Corrupt, corrupto. Someone involved in corruption. Aqui eu coloquei essa expressão involved in corruption para explicar que o verbo involve in, né? Alguém que está envolvido em alguma coisa, está implicado em alguma coisa. No caso, a gente usa a preposição in, tá? He is involved in corruption. Ele está envolvido em corrupção, alright? Aí, procurando, né, outras palavras, eu achei esse termo aqui, essa palavra, que é sleaze. Eu já vi essa palavra em outros contextos, tá? Sleaze quer dizer várias coisas, né? Desprezível é o sentido mais comum, né? Mas sleaze também ele pode ser sinônimo de corruption, tá? Vamos ver aqui. The sleaze factor was the major reason for his electoral defeat. Né? Então, sleaze ele pode ter vários significados. Agora vamos entender aqui. O fator aí, sleaze, tem uma palavra também que traduz, que é uma palavra que a gente conhece em português, que é a palavra sórdido, né? O fator sordidez, né? Seria muito estranho, né, falar isso. Mas existe. Ou o fator corrupção foi, né? Aqui nós temos a voz passiva, né? Não é voz passiva não, perdão. Aqui é o passado simples do verbo to be, né? Que é o verbo was ou were. Então, the sleaze factor was the major reason, ou seja, o fator corrupção foi o principal motivo. Major aqui é principal, preponderante, e reason é motivo ou razão. For his electoral defeat, por sua derrota eleitoral, tá? Então, é isso. A tradução da palavra sleaze, tá? Ele se refere a atividades, principalmente políticas ou de negócio,
de um baixo padrão moral, ou seja, que é alguma coisa errada, alguma coisa desprezível, alguma coisa de baixo nível, né? Tem a ver com corrupção, tem a ver com atos errados, ok? Wrongdoings tem a ver com atos errados, ok? So the sleaze factor was the major reason for his electoral defeat. Então, o fator desprezo, né, o fator sordidez ou o fator corrupção foi o principal motivo para a sua derrota eleitoral. Então, defeat é derrota e electoral, eleitoral. I read an article exposing Wall Street sleaze. Aqui nós temos o verbo read, tá? O verbo read é um verbo irregular em que o presente ele é escrito assim e o passado também. Então, na grafia é igual. Eu escrevo read, read. Quando você vir a palavra read, né, numa tabela de conjugação verbal, você vai ver que vai notar que a grafia é igual em tudo, só que a pronúncia é diferente. O presente é read, o passado é read e o particípio passado, past participle, também é read. Então, I read an article, ou seja, eu li um artigo, right? In a newspaper or in a magazine. Eu li um artigo no jornal, numa revista, expondo a sordidez, né? A corrupção de Wall Street, ok? Alright. Next example. Agora nós vamos ver um vocabulário relacionado à fraude, tá? Deixa eu pegar aqui. John has been a fraud squad detective. Então, aqui eu tô dizendo que John tem sido, né? Ou seja, ele vem atuando como um detetive de combate à fraude. Então, Fraud Squad, o que é Fraud Squad? É um departamento de polícia que investiga crimes e outros crimes econômicos e fraudes, ok? É como se fosse o detetive do departamento ou do time que combate fraudes, alright? John has been a fraud squad detective for a long time and has seen a lot. Então, John tem sido um detetive, combate a fraudes por muito tempo, for a long time. Aqui nós temos o present perfect, que é o verbo have, mais o verbo principal no past participle, no caso aqui é o verbo to be, né? Be, was, were é o passado, e been é o particípio passado. Has been a fraud squad detective for a long time. Então, é bem comum usar a preposição for quando a gente tem o present perfect. And has seen a lot. Ou seja, e tem visto muita coisa, né, ao longo desse tempo. Ou seja, passa por muitas experiências. Has seen também é uma clause, é uma oração aqui de present perfect, né? John has seen a lot, ou seja, John tem visto ou viu muita coisa até o momento, né? A gente sabe que o present perfect, quem já assistiu meus vídeos de present perfect, né? Que é só você buscar, vai no Googlezinho do meu canal e digita present perfect, que você vai achar. Qualquer tópico gramatical, digita presente perfeito, passado, preposição, né? Verbos frasais, phrasal verb, e você vai encontrar os tópicos facilmente. Bom, has seen é o verbo have, né? No caso, eu uso has porque é a conjugação do verbo have para John. John é he. He has. Ó, he has. Gente, caneta tá falhando. He
has, né? Ele, he has. He has been. He has seen a lot, ou seja, ele tem visto muita coisa. Aqui nós temos o particípio do verbo see, né? See é o presente, saw é o passado e o past participle é seen, tá? Aqui nós temos um palavrão aqui que a gente vai aprender. Eu vou até colocar a pronúncia aqui. Eu até pesquisei a pronúncia no Google. Vou mostrar para vocês, ó. Você tem o verbo counterfeit. 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 Tá vendo? Counterfeit. Counterfeit. Ó, counterfeit. Essa palavrinha aqui, ó. Counterfeit. E quando você conjuga no passado, né, que é o acréscimo do ED, você vai pronunciar counterfeited, tá? Então, again, counterfeited millions of banknotes in a garage. Ok. Então, o que significa essa palavra? Vamos entender o conceito. Counterfeit significa forjar, né? Aqui você tem o sinônimo da palavra counterfeit, que é forgery. Essa palavra já é mais fácil de você adivinhar, né? Porque ela tem o mesmo radical da palavra forjar, né? Ou dizer que alguma coisa é forjada. Então dá para deduzir. Again, counterfeited millions of banknotes in a garage. Então, uma gangue falsificou milhões de notas bancárias em uma garagem. Agora, banknotes, eu não estou acostumada a ver essa palavra. Deixa eu ver aqui o que significa banknotes, se é nota de dinheiro. Banknotes é papel moeda, é isso mesmo. Tá vendo? Vivendo e aprendendo, ó. Mais uma palavrinha nova para você, ó. Banknote é o que a gente chama de papel moeda ou moeda escritural, alright? Você pode chamar também de paper money. Banknote or paper money. Então, uma gangue falsificou milhões de notas de dinheiro, né? Em uma garagem, alright? A gang counterfeited millions of banknotes in a garage. Counterfeiting or forgery. Okay, the next example. He was accused of faking luxury goods. Luxury. Eu acho que é assim que se pronuncia mesmo. Deixa eu me ver aqui. Luxury. Ah, tá. Ele tem uma pronúncia do G, ó. Luxury. Tá? Então não é luxury. He was accused, ou seja, ele foi acusado, né? Aqui nós temos a voz passiva, ó. O verbo to be no passado, o verbo accused, que é o verbo principal no particípio passado, que é essa configuração da voz passiva. Ele foi acusado, ou seja, ele não fez nada. Ele sofreu, entre aspas, a ação, né? He was accused of faking luxury goods. Então, ele foi acusado de falsificar. Então, fake, né? A gente está até familiarizada com a palavra fake. A gente fala fake news, né? Notícia falsa. Faking luxury goods, ou seja, de falsificar produtos de luxo, artigos de luxo, né? Goods é produtos, tá? Produtos de luxo. Agora, presta atenção nessa frase aqui. Eu vou ler aqui e eu vou guiando o dedo, porque eu acabei fazendo uma bagunça aqui na hora que eu escrevi a frase, mas você vai entender. Someone offered
Someone offered to lend money to me. Tá? Então, primeiro vamos pegar essa primeira parte. Someone, alguém, offered, ofereceu, né? Você tem o verbo offer. Eu acrescentei ed, ou seja, é um verbo regular. Someone offered to lend money to me. Então, alguém ofereceu emprestar dinheiro para mim, ok? O verbo lend é o verbo emprestar. Someone offered to lend money to me. Ou seja, alguém ofereceu emprestar dinheiro para mim. Vírgula, ok? So far, so good. Now the other clause. Agora a próxima oração. Demanding that I paid a fee. Ou seja, exigindo, né? Demanding é o verbo exigir, né? No caso aqui tá no contínuo, né? Demanding that I paid a fee before I got the loan. Eu vou até escrever essa frase de novo aqui. Luxury. Ih, gente, eu apertei sem querer aqui, ó. Someone offered to lend money to me. Tá? Alguém ofereceu emprestar dinheiro para mim. Demanding that I paid a fee. Então, alguém ofereceu emprestar dinheiro para mim, né? Exigindo que eu pagasse uma taxa, tá? Então, fee é uma taxa. Exigindo que eu pagasse uma taxa, né? Paid é o passado do verbo pay, tá? Acrescentando ed. No caso, termina em y, você tira o y e coloca o id. Demanding that I paid a fee before I got the loan. Let's read again. Vamos ler de novo. Someone offered to lend money to me, demanding that I paid a fee before I got the loan. Então, alguém ofereceu emprestar dinheiro para mim, ok? Exigindo que eu pagasse uma taxa antes, né? Before é antes que eu obtivesse ou conseguisse o empréstimo. Então, loan é empréstimo. Got é o passado do verbo get, que é o verbo conseguir, né? Get, got. E loan é empréstimo. Vamos ver se tem alguma outra observação aqui de pronúncia. Loan. 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 Na verdade, você não pronuncia nem o A, né? Loan. Before I got the loan. Ok? Antes que eu obtivesse o empréstimo. Então, assim. Tá bom, eu vou te emprestar um dinheiro, mas paga aqui uma taxa antes de você conseguir um empréstimo. Que tipo de crime é esse? É uma fraude, certo? It's a fraud. Isso aqui é uma fraude. Então, aqui eu só estou exemplificando, né? Um tipo de crime. Alright? It's a fraud. When someone offers to lend money to you, demanding that you pay the fee before you got the loan, this is fraud. Então, se alguém oferece dinheiro a você, exigindo que você passe o pagamento de uma taxa antes de você conseguir um empréstimo, é uma fraude. Alright? Agora vamos ver uma palavra linda, maravilhosa. É uma palavra que eu sempre vi assim, eu lembro, um tempo atrás, eu vi essa palavra, gente, embezzlement. O que é embezzlement? Embezzlement. É embelezamento, né? Embezzlement. Embezzlement, tá. É porque aqui tá como mas é embezzlement. Embezzlement.
tá? Então, embezzlement, ou, o que significa essa palavra? É um crime. Deixa eu ver qual que é a tradução dessa palavra. Desfalque. Tá. Desfalque. Vendo a tradução, não é... É uma fraude, né? Por quê? Embezzlement, it's when someone illegally gets money from their employer. Então, embezzlement, ou desfalque, quer dizer desfalque financeiro. Ele ocorre quando alguém, alguma pessoa, ilegalmente obtém ou consegue dinheiro do seu empregador, tá? Então, vamos entender primeiro essa frase aqui. Embezzlement, ok? Embezzlement é esse crime de desfalcar. É uma fraude, é uma trapaça, tá? When someone, quando alguém. When someone illegally gets, ou seja, quando alguém ilegalmente obtém ou consegue, né? O verbo get, obter ou conseguir, dinheiro. From é a partir de ou origem, tá? Então, from their employer, ou seja, do seu empregador, né? Their, no caso, his or her, né? Na verdade, porque é dele ou dela, né? O someone aqui é uma palavra no singular, alguém. Mas você pode usar their. No conceito ele estava com a palavra their, tá? Esse conceito eu peguei do dicionário. Então vamos ver o exemplo aqui. He embezzled $2 million. Ou seja, ele passou a mão, né? Ele desfalcou a empresa dele em 2 milhões de dólares. Aí você tem uma palavrinha que é uma palavra que eu vejo muito na internet. Scam. Né? Scam, aqui no Google tá com a tradução de cambalacho, né? A gente usa essa palavra, né? Cambalacho. Ou então fraude, né? Scam. Quando você recebe um e-mail, não confundir com isso aqui, tá? Spam. Spam é aquele e-mail lixo que você recebe, mas eu tô falando de um e-mail scam. É um e-mail que tem o propósito de dar um golpe, de subtrair alguém financeiramente, né? Você clica no link, ele instala um vírus. So, it's a scam, tá? É um golpe. He embezzled $2 million. Quite a scam. Ou seja, ele desfalcou, né? Ele passou a mão no empregador, né? Na empresa dele, 2 milhões. Ou seja, ele roubou 2 milhões da empresa dele. Tamanho, um golpe. Ou seja, quite a scam. Quite aqui você tá dando uma ênfase, né? Ou seja, um golpe tamanho, de tamanha magnitude. Alright? Gente, já tá quase meia hora de vídeo. Olha o tanto de palavra que a gente já aprendeu hoje, hein? Yes, it's wonderful to study English. É maravilhoso estudar inglês, porque toda vez que a gente estuda alguma coisa, a gente aprende alguma coisa nova. Seja pronúncia, seja vocabulário, né? Um aspecto de gramática novo que você não sabia antes, alright? So, see you next video. Bye bye, até a próxima.